É isso que a gente está em contato agora com o secretário municipal da Educação aqui de São Paulo, Bruno Caetano, que ontem esteve nessa coletiva, hoje está aqui para atender as dúvidas dos nossos ouvintes. Claro, e fez parte dessa liberação junto com a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo, ao lado do Edson Aparecido. Secretário, muito boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui no Bora Brasil, né, para tentarmos entender melhor como que a prefeitura deve seguir daqui para frente com o protocolo, não só com a criação do protocolo, mas trabalhando para fazer valer mesmo o protocolo no dia a dia. Porque nós entrevistamos aqui ontem, né, a presidente do Sindicato dos Professores da cidade de São Paulo, e ela se mostrou muito preocupada e disse que não tem como, na prática, você executar esse protocolo, esses protocolos todos que foram projetados aqui para a nossa cidade e para o estado de São Paulo também. Boa tarde, bem-vindo, secretário. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, amigos da Bandeirantes. Cumprimentar a todos. Não, o sinal não está chegando aqui. Tem que mandar o som aqui para a mesa, tá? Eu estou ouvindo ele à distância. Estou ouvindo o secretário à distância. Me desculpe. Agora sim parece que chegou o sinal. Diga, secretário. Acho que agora estamos nos ouvindo. O senhor estava ouvindo a gente, né, secretário? Também. Agora sim. Tá, então boa tarde, bem-vindo, secretário. Muito obrigado. Obrigado, Joel, Ana Paula, Bandeirantes. Ontem o prefeito Bruno Covas anunciou a atualização ao ensino médio, né, o antigo colegial, para retornar às aulas propriamente. Faremos isso a partir do dia 3 de novembro. E, enquanto isso, o ensino infantil e o ensino fundamental, as crianças a partir das creches e também pré-escola e até o 9º ano, permanecem com as atividades extracurriculares e com as aulas regulares à distância, né? Decisão da Secretaria de Saúde que orientou o prefeito Bruno Covas é de que exatamente os adolescentes, os jovens, têm melhores condições de seguir os protocolos à risca, cumprir o distanciamento, usar as máscaras. É perfeitamente compreensível que um jovem de 14 anos tem muito mais condição de compreender esse momento do que, por exemplo, uma criança de 2, 3 ou até 4 anos. Mas, Joel. E secretário, como é que vão ser esses protocolos exatamente? A gente ficou com um monte de dúvidas, os ouvintes também, quantos alunos por sala, como vai ser? Veja, os protocolos já são conhecidos das redes, né, das escolas particulares, da rede pública, seja estadual, seja municipal, né? Basicamente, distanciamento social, medição de temperatura das crianças antes de entrarem nas escolas. Na sala de aula, distância mínima de 1,5 m entre os estudantes, entre as carteiras, né, entre a mesa e a cadeira. E isso, por exemplo, vai nos obrigar, na Prefeitura de São Paulo, as nossas escolas de ensino médio, a dividir as turmas em duas. Então, salas que tinham 30, 32 alunos vão ser salas de 15, 16 alunos no máximo, né? Obriga a Prefeitura, portanto, a ter aí uma logística diferente para esse retorno. Em relação à ponderação do sindicato dos professores, a gente respeita muito o comportamento dos professores, respeita esse momento de angústia, de medo, mas aqui a Prefeitura de São Paulo fez uma ação inédita e nós testamos, né, todos os professores. E o prefeito Bruno Covas ontem, Joel, anunciou que professor só volta aquele que já teve contato com o coronavírus e já tem o anticorpo, né? Então estamos fazendo, Joel, um retorno bastante lento, bastante cuidadoso e muito seguro, né? Uma vez que todos os professores, aqueles que precisarão voltar, foram testados, só voltarão aqueles que têm anticorpo, e também os estudantes foram testados, né? A família, portanto, vai poder decidir se o filho ou a filha volta com a informação do resultado do exame, né? E o retorno é opcional para os estudantes. A quantidade de alunos por sala, ela fica limitada ainda em 35%? Acho que é o limite que tratava. No ensino médio, Joel, não há essa limitação, porque a limitação é para o conjunto da escola. Então, qualquer escola que tem o ensino fundamental e o médio, são as escolas típicas que a gente tem tanto na rede privada quanto na rede pública, voltando apenas o médio, não extrapola esse percentual de 35%. Então, as escolas têm autorização para voltar todo o ensino médio. O que não pode fazer? Não pode não ter distanciamento dentro da sala. Volta todo mundo, mas aquelas salas que forem pequenas, onde não puder haver distanciamento de 1,5 m, é preciso fazer como a Prefeitura está fazendo, dividindo as turmas em 2 turmas ou até em 3. Agora, secretário, pelo anúncio que foi feito, eu imagino que a secretaria já deve ter aí uma noção
de quantos... Acho que a gente perdeu a ligação, a conexão aqui com o secretário. Doutor? Não, entrou uma interferência aqui, a gente vai dar uma olhada, mas acho que o secretário vai conseguir ouvir a pergunta. Sim. A gente já tem uma estimativa de quantos professores testaram positivo, testaram negativo. Pelo que já existe aí de disponibilidade para voltar ao trabalho, a prefeitura já consegue estimar quantos devem voltar a trabalhar nos próximos dias presencialmente, porque nunca pararam de trabalhar, na verdade, né, secretário? E quantas escolas devem reabrir? Qual deve ser o tamanho da procura desses alunos para voltarem à sala de aula? A cidade de São Paulo, Ana, tem 356 mil alunos no ensino médio, somando as redes pública e privada, né? Esse é o contingente de estudantes liberados para o retorno às aulas presenciais a partir de segunda-feira, dia 13 de novembro. Então, esse é o número, né? Prefeitura de São Paulo, para se preparar para esse retorno, além dos testes que eu mencionei há pouco, com todos os professores e com todos os alunos, né? Priorizamos, inclusive, o ensino médio nessa primeira fase de testes. Nós fizemos a contratação de quase 5 mil novos educadores para substituir aqueles professores que têm mais de 60 anos, porque esses, mesmo testados e mesmo com anticorpos, por precaução, esses permanecerão em casa, Ana. Então, e a gente recomenda, não é obrigatório, até porque a prefeitura não tem como obrigar a rede privada a fazer o mesmo, mas a gente recomenda o mesmo cuidado que a prefeitura está tendo com seus educadores, com seus profissionais, com seus estudantes, que a rede privada também tenha esse cuidado de realizar testes e aí sim é obrigatório seguir todos os protocolos sanitários nas escolas, com distanciamento, medição de temperatura, disponibilização de máscaras para os estudantes, máscaras e face shields para os professores, enfim, todo esse cuidado que a sociedade, desde março, já tem se acostumado a tomar na vida cotidiana. A gente tem que tomar esses cuidados também na escola. Tem duas dúvidas chegando aqui de ouvintes, secretária. A primeira delas é em relação à merenda. Se vai ter alguma mudança naquele planejamento de que fosse merenda seca, como é que vai ser a alimentação dos alunos? E também em relação a conteúdo, como é que ele vai ser retomado, como é que vai ser a redistribuição do ano letivo daqui para frente? A prefeitura não serve merenda seca já há muitos anos, né? A gente tem a merenda de verdade, o alimento de verdade, arroz, feijão, isso por causa proteína. da pandemia, né? Para evitar a contaminação. Na pandemia, nós encaminhamos aí o cartão alimentação, né? As famílias puderam adquirir esses alimentos diretamente no comércio e garantir uma boa alimentação mesmo com as escolas fechadas, né? Para essas escolas que abrirão no dia 13 de novembro, nós faremos a merenda convencional. Os refeitórios, os restaurantes das escolas foram adaptados também para que esse distanciamento aconteça durante os horários de refeição dos alunos, inclusive com um revezamento de horário para que todo mundo possa fazer aí o almoço, o lanche com tranquilidade, mas com distanciamento, inclusive com as equipes de limpeza acionadas entre uma turma e outra, para que não haja nenhum tipo de risco de contaminação entre os alunos. Em relação à recuperação das aprendizagens, nós faremos o seguinte: o primeiro trabalho que será feito nas escolas municipais será o trabalho do acolhimento. Muitas crianças tiveram perdas familiares, traumas, temos que cuidar da saúde mental dos nossos estudantes e dos nossos professores. Na sequência, ainda na primeira semana, a prefeitura vai aplicar uma prova, uma avaliação diagnóstica nesses alunos que estão retornando, para sabermos exatamente o que cada aluno aprendeu e aquilo que ele deixou de aprender ao longo desse ano. A partir do resultado dessa avaliação, nós vamos planejar o restante desse ano e todo o ano que vem, uma vez que a prefeitura já anunciou, o prefeito Bruno Covas já anunciou na semana passada a aquisição dos tablets com acesso à internet, mas mais importante do que o equipamento é o que vai ser feito com esse equipamento, Ana. Ano que vem, todos os estudantes da rede pública municipal, ensino fundamental e médio, farão aulas em tempo integral. No turno na escola, então se o aluno, por exemplo, tem aula regular pela manhã, ele vai para a escola de manhã, e à tarde na sua casa, com o tablet e com a internet, nós vamos fazer o reforço e a recuperação baseado no resultado dessa prova que nós vamos aplicar, para a gente recuperar os conteúdos perdidos.
O que foi liberado agora, o secretário, foi o ensino médio. É importante a gente reforçar isso para o nosso ouvinte. E a prefeitura, majoritariamente, trabalha com o ensino infantil e fundamental. O que vai estar atrelado para que essas aulas sejam retomadas para as crianças, né, nos ensinos infantil e fundamental? Qual o principal ponto que vocês devem analisar nos próximos meses para retomar as aulas para essa faixa etária ou para essas faixas etárias? Nós continuaremos, Joel, os testes, né? Nessa primeira fase, nós fizemos o teste no ensino médio, no 9º ano e no 3º. Né? Os testes no 9º ano e no 3º ainda estão sendo finalizados. Nas próximas semanas também a Secretaria ampliará esses testes para as demais séries. Então faremos os testes em todo o ensino infantil e em todo o ensino fundamental, além dos professores. O prefeito ontem se manifestou e disse que no dia 18 de novembro, já com os primeiros resultados dessa segunda fase desses testes, aí o prefeito deve se pronunciar, junto com a saúde e conosco, sobre o que vai acontecer com o ensino infantil e o ensino fundamental a partir do dia 1º de dezembro. Então, para as famílias se programarem, dia 18 de novembro a gente informa quais serão os próximos passos tomados no ensino infantil e fundamental a partir do dia 1º de dezembro. Claro que o senhor falou ainda que é necessário fazer um planejamento, mas aquela ideia de que a gente tenha matérias seguindo juntas, né, matérias desse ano e do ano que vem para os alunos e também de aulas aos fins de semana, isso está mantido no planejamento, secretário? Sim, Ana. É claro que isso vai ser calibrado e recalibrado com o resultado da prova, né? Mas nós não vamos abrir mão de recuperar as aprendizagens, né? Se precisarmos utilizar alguns meses do ano que vem, inclusive, para finalizarmos o ano letivo de 2020, faremos. Porque de nada adianta fecharmos o ano de 2020 de forma burocrática sem que as crianças tenham tido oportunidade de aprender. Exatamente. É claro também que esse ano não faria nenhum sentido reprovar nenhuma criança, porque elas não tiveram o acesso às aprendizagens de forma adequada e tradicional, né? Então, por isso que a Prefeitura vai fazer um grande trabalho de reforço e recuperação escolar, esse ano, no tempo que ainda nos resta, a começar já pelo ensino médio, e ano que vem inteiro, para que a gente possa recuperar essas aprendizagens. E aí sim, ao final do próximo ano, ao final do ano de 2021, fazer a avaliação e aquelas crianças, aí sim, que não aprenderam, podem ser retidas e não progredirem de série para 2022. Tá bom. E professor só volta os que já contraíram o coronavírus, que já estão teoricamente imunes, correto? Exatamente, Joel. E ele é obrigado a voltar? Ele é obrigado, que já teve o coronavírus, Sim, o teste foi confirmado, ele é obrigado. Esses professores imunizados, eles serão aí convidados a participar conosco dessa tarefa de reabrir as escolas no dia 3 de novembro, né? Então, é para isso que a gente fez os testes também, para que a gente tenha essa tranquilidade e só volte aquele que de fato tem nenhum risco para a sua atividade. Mesma coisa com os alunos, mas para os alunos o retorno é opcional. E só para encerrar, tem gente perguntando aqui em relação ao ano letivo, secretário, previsão de que esse ano seja encerrado quando? O ano de 2020? A gente vai realizar essa prova só depois da primeira prova, semana, né? Tá. Mas há uma expectativa de que o ano possa ir até o dia 19 de dezembro, Ana. Mas isso vai ser confirmado com o resultado dessa avaliação. Férias mantidas? Em princípio, sim, Joel. Pelo menos a passagem do ano, o Natal e o Réveillon. Para 2021, aí a gente precisa esperar o resultado dessa prova para a gente ver com os nossos pedagogos a quantidade de horas necessárias para 2021, para a gente recuperar as aprendizagens de 2020 e dar todo o calendário de 2021, tudo isso num ano só. Então seria prematuro da minha parte aqui fazer qualquer tipo de previsão. Vamos condicionar aí a calibragem desse calendário depois da prova, mas esse ano provavelmente até o dia 19 de dezembro. Tá bom, então. Secretário Bruno Caetano, agradeço imensamente pela entrevista de hoje. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Até mais. Obrigada. Tá bom, secretário? Obrigado. Um abraço a todos vocês.